os meus maiores agradecimentos e os meus melhores votos e vou tentar ser breve. Não é fácil. A partir de uma certa idade, os mais novos talvez já o tenham reparado, há alguns filtros sociais que começam a desaparecer. Por isso, talvez, julgo que há muitos netos que parecem identificar-se mais com os avós ou com os professores mais velhos, os quais, em geral, começam a ser mais benevolentes e até a dar melhores classificações. Generalizo com lugares comuns, evidentemente. Talvez o que acontece é que os adultos, nas idades conquistadoras e consolidadoras de carreiras e poderes, tenham de se focar muito em objetivos que os avassalam e convocam por completo, sem muito tempo para olhar para os lados e para contemporizarem e compreenderem outras perspectivas, outras racionalidades, outros sonhos. Uma carreira sempre foi um projeto de vida. Quantas vezes criando o deserto à sua volta, com todas as enormes perdas que isso implica. Este discurso não será talvez muito habitual convosco, mas é verdade, é preciso ver também o outro lado da coisa interessante desse sonho importantíssimo que é o alinhar, empreender uma carreira. Tudo na vida tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Portanto, falava-vos de que as pessoas que estão avassaladoramente presas à ideia de construir uma carreira têm também perdas, algumas dolorosas e que depois vêm a lamentar, se não tiverem tido uma vida equilibrada. É realmente esse o projeto. Conheci alguém que sempre dizia às pessoas carreira, carreira, carreira. Eu diria equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio. Pois bem, quando os adultos mais macróbios chegam a um umbral do tempo mais maduro, descobrem normalmente, se encontram num estado mental e emocional equilibrado, descobrem que fizeram muitas coisas boas, mais ou menos erros, isso depende. E também algumas coisas boas que implicaram erros, ou erros que tiveram boas consequências. De modo algum, este é um discurso relativista, vejamos bem. O certo e o errado éticos não deixam de ser o que são, o certo e o errado. Simplesmente o olhar de uma certa idade é mais complacente com algumas coisas. Consequentemente, com isso, dá-se ao luxo, por exemplo, também de dizer certas coisas que poderão ser consideradas inconvenientes para os guardiões da ortodoxia. Normalmente pessoas mais novas, mas não jovens, de modo algum jovens. Lembro-me de um político, infelizmente já falecido, que com a idade foi alargando muito o número de fãs. Porque se antes era corajoso no plano simplesmente político, por exemplo, de luta contra a ditadura, isso custou-lhe a liberdade, por exemplo, passou também a ter uma nova coragem, tornando-se, ao que parece, nossa observação, indiferente ao socialmente correto, ao politicamente correto, integralmente igual a si próprio. E mesmo pessoas que antes não concordavam com ele passaram a admirar a forma livre, sem papas na língua, como se exprimia, sem medo do que as pessoas pensassem. E a liberdade de expressão só adquire realmente a sua plenitude não quando nós temos o direito de falar como diz o partido A, pensar como diz o partido B, no fundo, escolher perante um mostruário de ideias feitas. Isso não é liberdade integral. A liberdade integral é quando somos capazes, inclusivamente, de pegar ideias daqui e de pegar ideias dali, de as juntar, de as conciliar,
de as fazer dialogar e de ter ideias próprias. Pois, esta longa introdução é para vos dizer que eu estou a tentar aprender essa liberdade, apesar, obviamente, dos constrangimentos úteis que faço questão de respeitar, nomeadamente os que são determinados pela minha profissão atual. São, aliás, constrangimentos positivos para mim, porque eu não quero dizer coisas indiscretas, nem desbragadas, nem partidárias, mas apenas exercer a liberdade de expressão na sua máxima dimensão. Confesso que até gostando pessoalmente dessa limitação, que nada tem de contraditório com a verdadeira liberdade de expressão máxima. Lembro-me de algumas regras de composição dos poemas barrocos, em que eram interditas, por exemplo, certas palavras, e o poeta tinha na mesma que poetar sem elas. Mas não se trata aqui de andar às escondidas com a deontologia, apenas de se aceitar que ela é boa para o contexto. Em contrapartida, há comentários e pesquisas sobre o mundo, sobre a vida, a existência em geral, e atividades, como as artísticas, literárias, que ganham em, como hoje se diz, sair da caixa. E é essa a grande mensagem que vos tinha para trazer. Ou para reforçar, porque acredito que outros já vos passaram essa necessidade, ou vós mesmos já tereis encontrado uma tal necessidade. Peço-vos agora que recueis um pouco à vossa infância. Não é hoje plausível, no mundo em que vivemos, que tenhais lido o livro de Carlo Collodi, Le Avventure di Pinocchio, Storia di un Burattino, escrito em 1881 e publicado em 1883. Eu também não cheguei a ler. Eu cheguei a ler, sim, se bem me lembro, compradas numa velha livraria na estância termal de Caldelas, perto de Braga, a cidade portuguesa dos arcebispos, sequelas da mesma história, com capas amarelas, e em que, se não me falha a memória, o velho carpinteiro, criador da marionete Pinóquio, Gepeto, era apresentado como natural dali perto. Era apresentado como um carpinteiro de Vila Verde. É natural que os epígonos tragam para perto de si as obras universais. Temos que lhes perdoar isso. Isso a mim confundia-me um pouco na altura. Como é que o Gepeto ao mesmo tempo é italiano e é de Vila Verde. Mas o que já é mais possível e que interessa mais é que tenham assistido ao filme da Disney, Pinóquio. Ora, nesse filme há uma canção que eu acho lindíssima, e aí começa a estar uma afirmação que só nesta idade talvez me seja permitido confessar em público, e que está no início do meu mais forte argumento nesta mensagem. É aquela passagem que se diz: When you wish upon a star, makes no difference who you are, etc. Não é? Realmente, anything your heart desires will come to you. If your heart is in your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star, as dreamers do. Realmente, não importa quem és, não importa aquilo que desejares, se realmente o teu coração está nesse desejo, está nesse sonho, efetivamente o sonho vai se tornar realidade. Ou como diria Ricardo Reis, o heterónimo, como sabemos, de Fernando Pessoa, para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. E agora vai outra confissão que não faria se não acreditasse que o mundo vale mais que algumas contenções que refreiam a individualidade e que o que interessa mesmo é a retidão, a honestidade, o respeito pelas leis e não andar pelo mundo como quem pisa ovos e engoliu um garfo. A confissão é que, tendo eu uns 6 a 8 anos, o máximo, e impressionado com essa mágica do desejo para as estrelas, capazes mesmo de transformar um boneco num menino, no caso do Gepeto,
aderi simbolicamente a essa mágica. Vamos explicar como. Paul Veyne, grande historiador francês, começou a explicação psicossociológica do que então me terá ocorrido, num livro significativamente intitulado Acreditaram os gregos nos seus deuses? Ora, obviamente a criança que eu era já, formada por rigorosos padrões de racionalidade, só poderia ao mesmo tempo, como os gregos antigos, acreditar não acreditando. Pelo menos foi uma forma poética de vivenciar um desejo. Uma larga varanda, quando a noite já estendia o seu majestoso manto sobre a cidade, sozinho, escapando, creio que, a uma reunião familiar, inspirei a plenos pulmões o perfume solitário de um momento mágico, um momento cairológico para mim. E, debruçando-me sobre o varandim, formulei o meu desejo. Tinha nos últimos anos apercebido a existência de dois tipos de pessoas. As que, mais ou menos seguras de si, mais ou menos vaidosas, isso agora não interessa tanto, contudo apenas repetem o que os outros disseram, mesmo pertenços grandes sábios e grandes opinadores, são meros papagaios de ideias já feitas, em muitos casos. Há um livro interessante sobre esse psittacismo, essa cópia, chamado Mercado das Crenças. E, por outro lado, há aquelas outras pessoas que, independentemente do seu posicionamento e do seu autoconvencimento, pensam por si mesmos. Acertando ou errando, como qualquer hijo de vecino, como diria o professor Puy Munhoz Santiago de Compostela, mas procurando ir pelo seu caminho. Como no Cântigo Negro de Sé Régio. Que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga, vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí. A grande mensagem que vos posso transmitir, sem respeitos humanos, sem tibiezas, falando a pequena sabedoria que pude atingir, muito pequenina, é que é verdade a mágica do desejar olhando as estrelas. Creio ter sempre, a partir de um certo momento, ter sido atendido o meu desejo. E que foi, naturalmente, o conseguir pensar pela própria cabeça. Não ser um papel químico do pensamento alheio. Não vos posso ocultar que é uma bênção, mas é também uma maldição. Pensar por si, não aceitar as ideias prontas a consumir e a repassar, contém muitos perigos e sementes de muitas incompreensões. Não se pense que é um fator positivo para empregos, cargos, benesses ou sequer para o reconhecimento público, se for isso que se visa, o que nunca foi, felizmente, o meu caso. Pelo contrário, quem pensa pela própria cabeça tem o requisito essencial para agradar a muitos? Não. Não tem mesmo o requisito essencial para agradar a muitos. Porque, para muitos, o requisito essencial é não pensar e obedecer. E mais ainda, como dizia Machado de Assis na sua teoria do medalhão, o mais útil é parecer que se tem ideias, convicções e posicionamentos sem realmente os ter e ser capaz de mudar de posição ao sabor dos ventos e das conveniências. Portanto, não vos trago uma nova competência pedagógica a colocar no portfólio escolar como uma gazua capaz de abrir muitas portas e um elevador capaz de galgar muitos degraus. É mais um fardo que as fecha e uma peia que impede a progressão. Contudo, quando chegarem à idade em que se pode dizer o que se pensa, verão que terão pensado e certamente vivido coisas mais interessantes. Insisto, sempre com a afeição ao estudo e às leis, porque pensar pela cabeça sem prudência é apenas uma libertinagem que leva a uma qualquer forma de loucura. Eu disse pensar pela própria cabeça, não aceitar devaneios ou especulações que não impliquem o velho e bom razoar, que é exercício equilibrado da mente e do coração. Um coração inteligente, como o do grande juiz e, portanto, do grande prudente rei Salomão. Bom trabalho, bons pensamentos e bons feitos pela própria cabeça.